Hoje é o domingo de batismo. É um domingo maravilhoso. Eu amo os batismos de domingo. Nós podemos bater palmas porque hoje nós temos o batismo. Eu sei que alguns de vocês já estão prontos, mas tem alguns que estão se preparando. Mas pode ser o caso de que você está sentado aqui e você nunca se batizou. E talvez você esteja sentindo, e que hoje seja o dia de publicamente você confessar que você foi salvo por Jesus. Nós estamos finalizando o Timóteo, o capítulo 6. Nós vamos entrar no próxima semana no Timóteo 2. No versículo 6, nós vamos encontrar Paulo falando para esse jovem pastor, um jovem pastor Timóteo. E ele estava encorajando ele. E alguns de vocês pode estar pensando em se batizar hoje, porque você já colocou sua fé em Jesus, muito tempo atrás, talvez. E para aqueles que precisam se batizar, para que ouçam esse texto, é uma passagem bíblica bem dura, mas ele vai nos relembrar, para aqueles que já foram batizados, sobre aquela maravilhosa confissão que a gente fez, pelo que a gente foi batizado. Eu quero que você ouça as palavras as primeiras palavras, tem algumas palavras marcadas, que diz assim, mas para você, porém, esse livro a gente está indo, que a gente tem falado, é bem um ambiente muito desafiador. Ele estava em Efésios, uma cidade que não tinha muitos cristãos. Ele estava liderando uma igreja muito jovem. Ele era muito jovem. Havia divisões, havia os falsos profetas. E Paulo estava tentando ensinar ele como liderar essa igreja e levar luz para aquela cidade. E ele estava se sentindo um pouco complicada a situação dele. E mesmo ele se sentindo desafiado, ele não andou para trás, ele continuou liderando. Então ele fala: porém, porém, talvez sua fé, você acabou de se entregar a Jesus, e você ainda está naquela situação de lua de mel com Jesus, mas talvez você possa estar passando por dificuldades como Timóteo. Então Paulo fala assim: você, porém, as mesmas coisas que quando você colocou a sua fé em Jesus, e aquela confissão pública que você fez do batismo, essas mesmas coisas que você estava muito animado, elas são verdadeiras. Mas, porém, nós vamos ser lembrados que essa ilustração do batismo, que nos lembra de algumas coisas. Vocês, porém, que já foram batizados, vamos comemorar a esses que estão. E eu quero que você se lembre de três coisas que a gente vai trazer nesse texto. O batismo é uma confissão, é uma celebração sobre a nova identidade em Jesus. Nós somos novas criaturas, novas pessoas. E também é uma confissão que nós temos um novo propósito na vida. Nós somos novas pessoas e nós temos um novo propósito. Mas o batismo é um enorme comprometimento diante de Deus, diante do nosso Pai, e publicamente sobre todas as testemunhas, e também adiante de Jesus. Vamos ler esse texto em Timóteo, 1 Timóteo 6, 11 a 16. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e você fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus e de tudo que dá vida, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão,
eu lhe recomendo. Guarde esses comandos imaculados e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará cumprir seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e quem ninguém nunca viu nem pode ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Amém. De Paulo para Timóteo e o encorajamento para nós. Número 1, nós temos uma nova identidade por causa de Jesus. Ele fala, homem de Deus, fuja dessas coisas. Nesse texto, nós vamos encontrar 4 imperativos. Imperativos são comandos, são ordens, são direcionamentos. Quando você ouve um imperativo, você tem que tomar muita atenção a esses comandos. E esse fuja é o primeiro. Fuja dessas coisas. Mas eu quero que você tome nota de alguma coisa. Nossa identidade, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, sua identidade vem antes das coisas, dos imperativos, dessas ordens. Você precisa entender isso. Você não pode esquecer isso. O cristianismo não é um monte de que você pode e não pode. Cristianismo é sobre fazer. Você é umas pessoas, vocês são filhos de Deus. Falando com todos esses que já foram batizados, mas eu quero que você pense em um momento. Talvez você esteja começando a vir na igreja. Eu ouço histórias de pessoas que passam na frente da nossa igreja e se sentem para entrar aqui na igreja. Talvez sua esposa te convidou, talvez você está assistindo ao vivo e talvez você tenha saído da igreja por muito tempo. E o batismo é a nossa identidade em Jesus. E eu amo essa pergunta. Se você às vezes eu vou falar uma pergunta que é uma das perguntas mais importantes. É uma pergunta que a gente tem que ter a resposta correta. Imagine um amigo seu e vai lá no teu trabalho e ele fala assim, eu sei que você vai na igreja, eu preciso me tornar um cristão, mas eu não sei como. Como eu me torno um cristão? E aquele teu amigo olha para você e ele é o único que ele tem só. E você tem que explicar para ele o que significa ser um cristão. A pergunta mais importante de todos os tempos. Você sabe qual é a resposta? Na sua cabeça. O que você diria? Como você explicaria para seu amigo de maneira fácil e de maneira bonita e uma coisa bem interessante como o que seria ser um cristão? Coloque aí, fique aí na sua mente com essa resposta. E se sua resposta é alguma coisa como seja uma boa pessoa. Isso são algumas regras. Veja um desses. Agir como Jesus. Se essa foi a sua resposta na sua cabeça, não tenha vergonha. Você poderia saber, esse é um dos maiores mal-entendidos sobre o cristianismo. É sobre fazer coisas, que é sobre fazer coisas. O cristiano não é sobre fazer coisas. A resposta mais simples é que você precisa receber Jesus. É o único que você precisa dizer. Em João fala, todos aqueles que recebeu Jesus, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. E nós somos irmãos e irmãs. E é sobre isso que a igreja tem que ser uma família entre irmãos.
Mas deixa eu te explicar um pouquinho mais. Eu tinha, ó, você pode pensar, eu tô errado. Eu tava com a resposta muito errada e não tem problema. Deus entende? Deixa eu te explicar um pouquinho mais. É uma relação, é um relacionamento, não é uma religião. A religião diz faça isso, faça aquilo. Relacionamento fala Deus nos criou e ele quer te conhecer. A razão que você está aqui é que Jesus está te perseguindo. Você sabe disso. Ele te busca. Mas nós fomos separados de Deus. Nós viramos as costas para eles. Nós somos arrogantes, orgulhosos e raivosos. Esses são os pecados. Pecado causou um problema da gente, na nossa relação com o nosso Criador. Por isso que Jesus veio ao mundo. Ele morreu na cruz para resolver esse problema. E agora você pode ter uma vida com o seu Criador direto. E outro ponto mais importante, isso é o que às vezes me assusta. Todos têm uma decisão pessoal a fazer. Ninguém pode fazer essa decisão para você. Homem, se a tua esposa pediu para você vir aqui, ela não pode fazer você forçadamente receber. Você tem que tomar essa decisão. Se você recebeu Jesus, ele vai resolver os seus problemas. Você pode experimentar a vida eterna e muito mais. Nossa identidade vem antes dessas ordens imperativas. E o batismo é sobre nova identidade. É para fugir dessas coisas. Aqui está primeiro o comando. É uma palavra muito forte. Quando fala fuja, se você fugir agora, essa é emoção, fuja dessas coisas. É fugir da nossa vida antiga, nós estamos em perigo, fuja disso. Essa palavra fuja é a mesma palavra que Maria e José ouviram quando tinha o filho, o bebê, e eles tinham que fugir do Egito. Você pode imaginar seu bebê novo e você ouve que alguém está tentando matar seu filho e eles têm muito mais poder nesse mundo do que você, e ele vai tomar sua criança. Eles fugiram, eles não hesitaram. Não havia perguntas para falar. Eles tinham que tomar aquela decisão. Esse bebê vai se tornar o nosso salvador. Nós temos que fugir. Fugir das nossas vidas, das coisas antigas. Essas coisas estão nos perseguindo. Eles estão vindo atrás da gente. Eles querem nos matar. O que são essas coisas? Ele fala sobre fugir dessas coisas. Pode ser nossa vida, a velha vida, nosso velho eu. Mas quando a gente lê, mas o que são essas coisas? O que pode estar falando sobre assassinato, sobre drogas, pornografia? Ele, claro, está falando também disso, mas se você lê o contexto, isso é bem difícil. Se você lembra do que o pastor Net falou na semana passada, nós temos que fugir do orgulho e do amor ao dinheiro. Essas coisas que vão tentar te matar. O orgulho e o amor ao dinheiro não existe. Fuja dessas coisas. Algumas coisas preciosas você pode perder. E o batismo, quando a gente entra dentro da água, isso simboliza a morte de Jesus, que o antigo já foi. Nós temos uma nova identidade e nós estamos fugindo das coisas que nos tentam nos matar. O batismo é o tempo de confessar.
É o tempo de confessar que Jesus te salvou. Você tem que proclamar. Você não consegue se salvar sozinho. Você vai fazer essa confissão que Pedro fez. E que Pedro falou: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O batismo é a essência do anúncio de Jesus Cristo, que ele me salvou. Tudo bem, não é uma coisa que você pode falar, estou 6 meses sóbrio, vou virar a página para uma nova. Essa é o tempo de falar que eu acredito em Jesus. É por isso que crianças abaixo de 10, nós precisamos ter uma conversa com eles, porque é uma decisão que cada um de nós temos que tomar para nós mesmos e que nós temos o conhecimento que de Jesus nos salvou. Se lembre, Timóteo, quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver sofrendo, Jesus te salvou. Lembre-se que você tem uma nova identidade. Louvado seja o Senhor. Segundo, você tem um novo propósito. E esse Deus nos deu um novo propósito. Ele entende emocionalmente que nós precisamos de propósito. Nós somos seres humanos. Imagina quando você se sente sem propósito. Deus nos deu um novo propósito como crianças, como filhos dele. E isso vem de duas maneiras, duas ordens imperativas. Você tem que perseguir e você tem que lutar. Nosso primeiro propósito é como a gente responde ao mundo. O segundo propósito tem a ver como a gente se engaja com o mundo. Ele fala, persiga essas coisas. Com a mesma intensidade que a gente está fugindo do pecado, imagine tudo que é aquilo que o mundo... E se a gente perseguir as características de Jesus com a mesma intensidade, hoje, amanhã, apesar de tudo que o mundo jogar para você, você vai responder com as características de Jesus. Vamos ouvir alguns adjetivos que tem aqui no versículo 11. A justiça. A justiça, ser justo, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa... Não importa o que o mundo jogue sobre você, responder com santidade, ser respeitoso, ser acima de qualquer repreensão. Esse é o teu propósito, ter fé, confiança em Jesus. Confie, tenha fé, tenha amor, tenha mais preocupação com os outros. Não importa o que o mundo jogue sobre você. Responda com amor, com preocupação aos outros. Tenha amor. Esteja firmeza, persistente, perseverança, resistência. Esse aqui eu amo também. Gentileza. Não é para responder com fraqueza. Isso é uma força. Você vai ter uma maneira, independente do que a vida jogue sobre você, você tem um propósito. E o propósito é que você tem as características de Jesus. E lutar, você viu que a Bíblia fala para você lutar? É uma palavra muito forte. Ele fala, a nossa fé não é passiva, ela é ativa. E é de maneira agressiva. Brigar é uma palavra agressiva. Eu amo como Deus, como ele entende como a nossa vida emocional pode parecer como uma briga, uma briga. A minha vida, às vezes, todo dia é uma briga. Todo dia eu ponho as luvas e receber alguns murros. A Bíblia fala muito alto, muito claro sobre isso. Nós não estamos sozinhos nessa luta. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus da morte. Imagine a parte miraculosa. Aquele que andou sobre as águas e trouxe vida, e trouxe luz, e trouxe... É o mesmo Espírito que, se você acredita em Jesus, você tem em você. Você tem.
Não esqueça de pedir a Deus te dar poder para que você tenha força nesse Espírito Santo. Essa luta, em um dia, vai acabar. Essa luta, essa boa luta da fé que implica que é uma luta ruim. Você pode estar cansado, você pode estar lutando a luta errada. Quando eu penso sobre luta, que exemplo eu teria? Dar um exemplo para você. Imagina cavar um buraco de posto. Deixa eu te falar, mulheres, é uma alegria cavar aqueles buracos para colocar postes ou para colocar divisão de terras, essas coisas. Cavando pode ser enfim, nada, talvez eu estou exagerando, mas não existe uma coisa mais frustrante do que você cavar esses buracos e você entender que você cavou no lugar errado. É muito frustrante. Lute a boa luta. Não a luta errada, não a luta ruim. Quando o mundo tenta te derrubar, não importa o que a vida jogou, o que você está enfrentando, o que importa é as características de Jesus. Você tem que lutar a boa luta. Mas se lembra, lutar a boa luta, nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando sobre coisas espirituais. E o batismo tem um propósito. Jesus se levantou da morte, assim como nós. Então, nós temos um novo propósito. Nós temos uma nova direção na vida. Agora, talvez, pode ser talvez. Você sabe que Deus está indo atrás de você. Ele está te falando. Eu quero que você me confesse publicamente. Talvez você tenha estado cristão há muito tempo, mas você se sente envergonhado. Mas às vezes no primeiro passo que foi dado é ser batizado, uma pública confissão. E talvez você está se sentindo e Deus está trabalhando no seu coração e hoje é o dia e você pode estar se sentindo, eu preciso fazer isso. Talvez. E você pode pensar, eu quero dar se o seu coração está batendo nesse momento, hoje é o dia. Ouça Jesus. Você pode pensar, não, eu não estou pronto, eu não vim preparado para isso. Nós nos preparamos para você. Nós temos roupas, toalhas, secador de cabelo, tudo que você precisar nós temos. Nós estamos prontos. Não deixe esse momento passar. Quando é claramente evidente que Deus está te chamando para tomar essa pública decisão de confissão. Tenha a felicidade conosco, celebre conosco nesse compromisso. É essa a terceira parte. É um compromisso, novo compromisso, para que você combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Nós temos palavras muito fortes aqui. Isso comunica. Não é uma coisa passiva. Isso é uma coisa ativa. É a vida. Nós estamos falando sobre vida eterna. Quando você põe a sua fé em Jesus, nós temos uma vida eterna. Mas existe luz no final do túnel e a vida eterna começa hoje. Você precisa ter uma relação com o seu Criador. Você precisa ter o Espírito Santo. É uma coisa ativa. Você tem que se permanecer firme. Você precisa tomar posse das coisas que importam para a vida eterna.
Você precisa investir. O batismo é uma confissão, é um compromisso que você está investindo nas coisas eternas. É tomar posse. É a mesma coisa que segurar. É a mesma palavra. Quando os discípulos estavam pregando o evangelho e a multidão não queria, a multidão seguraram eles. E entregaram eles às autoridades. Eles agarraram eles. Foram capturados. Então segure, agarre as coisas que são eternas. Não deixe ninguém que tire isso de você. A eternidade está vindo. Talvez mais próximo do que a gente imagine. Isso muda todo o nosso pensamento sobre essa semana, sobre nossa vida. Você pode se ver diferente quando você for trabalhar. Agarre as coisas que estão, as coisas eternas, que precisam de Jesus. Ore sobre seus vizinhos. Você está numa missão com seus filhos. Que você está mais preocupado com seu destino eterno do que seu destino nesta terra. Agarre-se, segure. Esse é o compromisso que nós tivemos. Não cometa esse erro. Você se batizou há muitos anos atrás e foi como um evento qualquer. A fé em Jesus não é só sobre o momento. Não é só sobre uma semana, é permanecer fiel. Permanecer fiel sobre todo o tempo. Esse é o compromisso que nós tivemos quando nos batizamos. E deixa eu te lembrar sobre esse texto. Quem fez esse compromisso em frente? Nós estamos na presença de muitas testemunhas, por isso nós fazemos o batismo público. Faça confissão com a sua boca. Essa confissão, esse compromisso é diante de Deus, é na presença de Deus. Isso é muito sério e tem um mistério sobre o batismo. Não é uma coisa para se ter, não é uma coisa só sobre os olhos naturais. O batismo, Deus está olhando. Não tenha isso como uma ameaça. Não enfrente isso como uma ameaça. Olhe isso como Ele não se preocupa conosco. Ele se preocupa. Ele sabe do nosso e Ele sabe que esse compromisso é o melhor para nós. Olhe isso como mesmo bilhões de pessoas no mundo, Deus está olhando por você. E sua vida importa. Você pode estar se sentindo de se batizar. Nós temos roupas, não tem desculpa sobre isso. Não tem. É sobre confessar Jesus. É bem simples. De que Jesus te salvou. E você pode falar, minha família não está aqui. Tudo bem. Por isso que a gente tem a transmissão ao vivo. E por isso que também é gravado. Essa confissão não é sobre estar diante da sua família. Essa confissão primeiramente estar diante de Jesus, de Deus. Ele está tocando no seu coração para que você seja batizado. É um privilégio, é uma bênção. É isso que você tem que desejar para a sua vida. Essa confissão, deixa eu te lembrar. Nosso propósito como cristãos não é o lugar, é sobre pessoas. Jesus é mais comprometido conosco do que nós com Ele. Jesus, ele nos finais momentos, diante de Pôncio Pilatos, e ele na cruz, ele estava muito comprometido com a gente. O batismo é um tempo de agradecimento, de celebração.
É um tempo de publicamente expressar o que nós estamos sentindo no nosso coração. Você tem que ser batizado para ser salvo. Você não precisa ser salvo, ser batizado. Mas pessoas batizadas, pessoas salvas foram batizadas. Se você nunca foi batizado, hoje é o seu dia. Eu imploro para que você publicamente confesse a sua fé. Pois se lembre, o texto diz, ele não é o rei, mas nós estamos confessando o Rei dos Reis. É isso que Jesus é. É esse que nós vamos louvar. Nós não estamos confessando que Ele é o grande autoridade. Ele é... Nenhuma outra religião entende. Nós estamos confessando que Jesus, Ele tem sua categoria única. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós vamos se levantar. Eu vou orar para aqueles que vão se batizar. E eu te peço para que você rapidamente vá para aquela porta da minha direita. Se você quer se batizar, se você, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos salvou. E no momento, nós vamos estar na eternidade com Ele. É a hora. E nós vamos celebrar com você. Nós vamos celebrar. Senhor Jesus, obrigado, Jesus, por ter se sacrificado por nós, por ter se comprometido conosco, que você nos ama e está sempre conosco. E nós queremos lembrar diante de Deus nosso compromisso de caminhar contigo. Nos lembra do nosso propósito e nos lembra, Senhor, que nós somos suas crianças. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.